Hello! Tenha santa paciência. Você já ouviu esse termo? Provavelmente já. A paciência é algo que nós ouvimos o tempo todo. Ou para dizer que nós estamos sem, ou para dizer para que alguém tenha paciência com a gente. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o que é realmente a paciência. Lembrando, né, que estamos estudando sobre o fruto do Espírito do texto de Gálatas 5:22. Lembrando que esse fruto, ele não é um esforço nosso, ele não é uma meritocracia nossa que nós conseguimos controlar os nossos impulsos e emoções. Isso é válido, nós precisamos nos esforçar para controlar os nossos impulsos e não vivermos reféns das nossas emoções. Mas o fruto do Espírito é além disso. O fruto do Espírito é resultado de uma comunhão com o Espírito Santo, onde ele claramente vem transformando o nosso coração. E hoje nós vamos então falar da paciência, né? Vocês vão perceber que agora cada fruto, cada gomo que a gente vai falando, ele vai batendo ainda mais em certas coisas que nós temos dificuldade de levar em nosso coração, né? Nem todos têm a mesma dificuldade. Tem muitas pessoas que são realmente pacientes. Mas a paciência, ela, como disse, ela não é um esforço nosso apenas, né? Só da gente respirar fundo, não responder, deixar passar. Mas é o que está acontecendo no nosso coração. Todo fruto do Espírito, nós precisamos pensar nisso. O que está acontecendo no meu coração quando eu sou afrontada? O que está acontecendo no meu coração quando sou levada a uma situação que eu tenho que amar mais incondicionalmente? O que está no meu coração quando em meio ao caos eu preciso ter paz e alegria? E hoje a paciência também não é diferente. Paciência, ela vem da raiz no grego de uma palavra que chama macrotumia ou macrotímia. Essa palavra, na verdade, são duas palavras dentro de uma só. Macros, que quer dizer algo longo, longe, que demora muito, muito tempo. E túmia, que é a intensidade. Então, se você for lá no grego pesquisar, você vai ver que aparece ali como paixão, ira, mas não necessariamente que significa a palavra, mas é que a intenção dessa palavra é dizer algo profundo, intenso. Então, digamos que essa palavra significa uma tolerância muito longa, então uma intensidade longa, onde é justamente aquele pavio longo, né? Não é o pavio curto, é o pavio longo, algo que demora para terminar. Então, se você pega uma vela grande, né? Digamos aí se você for no mercado, você vai ver lá aquelas velas maiores, tal. Quanto tempo ela demora para queimar, né? E se você pegar uma velinha de aniversário, quanto tempo ela vai demorar para queimar? Obviamente, o tempo delas são incontestavelmente diferentes. E a paciência, que ela vem do Espírito, ela é esse pavio longo. Ela demora para terminar, ela demora para acabar, né? Então, até que ela acabe, a sua ira já se assentou, já acalmou o seu coração, né? Então, a paciência, quando nós entendemos que o Espírito produz isso em nós, e cultivamos, como os outros que eu falei, né? Cultivamos no Senhor essa longanimidade, essa palavra também aparece em algumas traduções, longanimidade também, ou paciência. Na minha tradução, que aqui é a ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada, ela aparece como paciência, mas tem muitas outras que aparecem como longanimidade, que é justamente essa longanimidade nas reações, a longanimidade de tomar uma decisão forte, uma decisão imediata. A paciência, ela é um dos gomos que a gente mais tem que colocar em prática imediatamente. Só que não é imediatamente que nós vamos ser pacientes. Isso é uma construção do Espírito. E dia após dia, Deus vem nos transformando. Então, quando você pede para Deus, me dá paciência, né? Acho que já ouviu isso. Deus não vai te dar paciência. Deus não vai te dar paciência. Deus vai te dar oportunidades para ter paciência, né? E aí, é nesse momento que você precisa entender como o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Se nós sempre respondemos com ira, se todas as atitudes que nós temos é voltada em tudo que eu penso, que eu falo, eu infelizmente estou sendo refém das minhas emoções, que tudo que chega no meu coração eu reajo de forma emocional e não espiritual. E o fruto do Espírito ele vem justamente para nos tirar dessa condição da emoção e nos levar para a condição do Espírito. Então, se eu reajo sempre com tudo que a minha carne produz, eu sou refém das minhas emoções, eu sou refém da minha carne. Mas quando eu reajo conforme o Espírito, quer dizer que houve uma produção em mim de algo além de mim, qual eu não tenho tanto controle, mas o Espírito Santo tem controle. Então, se eu estou caminhando segundo o Espírito, eu vou viver andando em paciência. E então, todos os dias, seja com seus filhos, com seu marido, no seu trabalho, nas suas relações com irmãos, irmãs, familiares, nós precisamos entender que essa paciência, essa longanimidade, ela tem um período duradouro grande. Então, chega uma hora que a paciência acaba. Você já ouviu isso, né? Quantas vezes nós já falamos isso para os nossos filhos? Ó, tá por aqui de acabar a paciência, a gente já vai avisando. Porque quando acabar, ninguém segura, né? E, na verdade, o Espírito nos leva para uma condição longa de paciência. Ou seja, se é do Espírito, ela demora para acabar.
né? E até que ela acabe, existem outros meios que a gente pode lidar com situações. Então, essas reações de gritaria, reações de confusão, reações de ira, reações de briga, elas não fazem parte da paciência. Elas não fazem parte da paciência produzida pelo Espírito. E quando a gente olha para a raiz da palavra, a gente pensa que é algo duradouro. Então, eu vou ficar nisso um tempo. Eu vou me lançar nisso um tempo. E quando eu nunca tenho tempo para me lançar em algo que vai fazer o Espírito fluir em mim, e um testemunho de vida, da minha vida, da vida de Cristo em mim, eu sempre vou reagir com um pavio curto. E se você tem falado constantemente, eu tenho pavio curto, então agora é hora de você olhar para esse gomo e falar, Deus, me transforma, alonga o meu pavio, né? Só Jesus pode fazer isso. De repente, da forma que você foi criada, se você foi criada de uma forma explosiva, se os seus pais sempre te trataram de forma explosiva, ou seus responsáveis, provavelmente você também pode ter aprendido a reagir de forma explosiva, né? E como eu digo aqui, gente, eu não tô falando que você tem que ser feito de bobo, eu já falei isso algumas vezes, eu vou continuar falando até o fim, porque o fruto do Espírito ele é confundido muito com você ser feito de bobo. Isso não é verdade. Isso é uma mentira do diabo para que você haja em causa própria, para que você haja em justiça própria. Mas a palavra diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus, né? Mais pra frente a gente vai estudar também sobre a obra da carne, mas olhando para o fruto do Espírito, você vê que até o nome é diferente, a obra da carne, ou seja, algo que eu vou construindo. E o fruto do Espírito, um resultado que o Espírito produz em mim. Por que não é a obra do Espírito, né? Por que não é o fruto da carne? Porque o fruto é algo construído, cultivado, e ele vem como um resultado. Então, que o nosso resultado no Espírito hoje seja entender que a paciência é necessária para nós. Nós não podemos negociar. Nós não podemos olhar para esses frutos e achar que Deus não está falando conosco. No final, ele diz assim, contra essas coisas não há lei. Ou seja, o Senhor não coloca uma condição. É aquilo. O Senhor te colocou essas oportunidades para você desfrutar. Então, eu vejo que o fruto do Espírito também são oportunidades de eu crescer, de eu me desenvolver e de eu conhecer ainda mais o Espírito Santo, de eu conhecer ainda mais o Senhor. Então, que hoje você olhe para essa palavra, longanimidade, fale até devagar, longanimidade, paciência. Eu acho que o maior exemplo de paciência bíblico é o livro de Jó, né? Quantas pessoas vão falar assim, nossa, tem que ter paciência de Jó para aguentar essa situação. Porque o Jó foi paciente até o fim, né? Mesmo sendo afrontado por amigos, acusados injustamente, ouvindo coisas que não eram verdade sobre ele, ele ainda continuou e no fim ele teve ali a honra e principalmente a oportunidade de conhecer Deus de um jeito que ele não conhecia. Ele achava que ele conhecia Deus, mas depois de tudo que ele passou, ele percebia que ele sabia sobre Deus, mas ele ainda não tinha visto Deus. E é a mesma coisa aqui. Então, que a nossa paciência, que a paciência que o Espírito produz, nos ajude a conhecer a Deus e ver Deus. É claro que nós não vamos ver Deus com os nossos olhos humanos. A palavra diz que nós morreríamos se isso acontecesse. Um dia o veremos face a face. Mas enquanto estamos aqui na terra, enquanto o nosso corpo é corruptível, isso não acontecerá. Mas ver Deus é ter certeza que eu estou vivendo conforme Ele quer que eu viva. Ver Deus nas atitudes, ver Deus nos comportamentos, ver Deus nas reações. As ações até que a gente se prepara, mas as reações muitas vezes a gente não se prepara. E justamente o fruto do Espírito tem muita relação com as reações que nós temos. Que Deus abençoe seu dia e te dê um longo e abençoado dia, com paciência, longanimidade, com essa intensidade de tolerância, em nome de Jesus. Que essa tua longa tolerância, como é a raiz dessa palavra, que essa longa, intensa tolerância venha para o seu coração e faça morada. Deus abençoe, que seu dia seja muito paciente. E se vier oportunidades para você ter paciência, lembre dessa palavra, longanimidade, paciência, e aplique-a conforme o fruto do Espírito. Se envolva primeiro com o Espírito Santo. Não ache que você ler um texto e colocar ele em prática é só uma meritocracia humana. Isso tem a ver com relação com o Espírito Santo. Então, é necessário mergulhar nesse rio de amor, em oração, leitura bíblica e entendimento que Deus é fiel. Amém? Beijo e que seu dia seja ótimo, em nome de Jesus.